Graça e paz, queridos. Eu sou o pastor Ademir Nunes, sou pastor titular da Igreja Batista Filadélfia em Lausanne Paulista. E esta é a nossa série de mensagens Veredas. Graça e paz, meus queridos irmãos, ouvintes da Palavra do Senhor. Eu quero compartilhar um texto que está no livro do Êxodo, capítulo 13. Eu quero ler apenas um versículo, que é o versículo 42. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Queridos irmãos, uma das grandes experiências que o povo de Israel viveu foi o fato do Senhor os ter tirado do Egito com mão poderosa. Deus realizou grandes milagres. Poderíamos aqui falar das 10 pragas. Então foi um grande milagre que Deus realizou na vida do seu povo. Agora, eles já estavam livres da escravidão do Egito e eles então deveriam caminhar até a terra prometida. Eles já compreendiam o poder libertador de Deus e agora eles tinham que atravessar aquele deserto rumo à terra prometida. Melhor do que ter vivido aquela experiência de libertação e saber também que um dia chegariam na terra de Canaã, a terra prometida, era saber, compreender que Deus iria caminhar com o seu povo. Deus iria seguir com este povo. Deus não apenas os tirara do Egito para levá-los a uma terra prometida, que era até então desconhecida, mas Deus iria caminhar com este povo. Deus iria seguir com este povo por todo o trajeto. E isto é muito importante, quem sabe até mais do que a libertação. Fazendo aqui uma aplicação, todos nós fomos também tirados da escravidão do pecado. Deus nos salvou, nos tirou do lamaçal de pecado, nos tirou das garras do inimigo e nos promete vida eterna, promete que nós chegaremos aos céus. Agora, mais do que a libertação do pecado e sabermos que um dia estaremos na glória, é importante a compreensão de um Deus que caminha conosco. É um Deus que não nos abandona à própria sorte. Deus caminha com o seu povo. E é sobre isso que eu quero compartilhar nesta meditação. O Deus que caminha com o seu povo. Eu quero então destacar aqui alguns elementos importantes nesta caminhada de Deus conosco, de Deus com o seu povo. O primeiro ponto é que quando Deus caminha conosco, nós podemos estar certos do direcionamento. Deus caminha conosco para nos dar direcionamento. Às vezes nós estamos passando por um deserto e a visão do deserto, ela é uma visão de algo que se torna infinito. A visão do deserto é a visão do nada.
Então, este povo de Deus que tinha saído do Egito e tinha que peregrinar pelo deserto, não tinham, se não fosse a direção de Deus, sabedoria e não saberiam qual o caminho, como que eles iriam chegar até a terra prometida. Portanto, a presença de Deus, ela faz com que nós tenhamos um direcionamento. E isto era simbolizado pela nuvem de Deus que acompanhava o povo por todo o deserto. Quando eles se acampavam, a nuvem pairava naquele lugar. Depois, no romper do dia, a nuvem começava a se mover, começava a andar. Este era o sinal para que o povo partisse. E o trajeto da nuvem era o direcionamento de Deus. Meu querido irmão, talvez você, neste tempo de deserto, você um dia foi livre do pecado e sabe que vai chegar na glória, mas entre a libertação e a chegada na terra, existe uma caminhada. E eu quero dizer a você que Deus caminha com você. É Ele quem te dá o direcionamento necessário. Para o povo no deserto, a nuvem era o direcionamento de Deus. Eles não iriam errar o caminho, porque Deus estava dando direcionamento. O segundo ponto que eu acho muito importante neste fato de saber que temos um Deus que caminha conosco é que haverá sempre da parte de Deus o cuidado para conosco. Deus, Ele caminha conosco nesse sentido de ter este cuidado de nós. Deuteronômio capítulo 29, versículo 5, diz que durante os 40 anos que Deus os fez peregrinar no deserto, disse Ele, nem as vossas vestes, tampouco as sandálias dos vossos pés se gastaram. Eu posso lembrar de uma canção chamada Projeto no Deserto, do conjunto A Voz da Verdade, a banda A Voz da Verdade, que falava que os sapatos não envelheciam. Então, Deuteronômio 29:5 diz que as roupas e os sapatos, as sandálias, não se gastaram. Isso quer dizer que há um cuidado todo especial. Deus, Ele caminha conosco para cuidar de nós. Amém, queridos? Se simplesmente eu fosse liberto do pecado e soubesse que um dia eu ia chegar a um lugar chamado céu, mas neste intervalo Deus me abandonasse à própria sorte, eu estaria perdido. Mas Deus caminha conosco e Ele, neste caminhar, Ele cuida de nós. Deus tem todo o cuidado. Mesmo que você esteja passando por um deserto, saiba que o cuidado de Deus fará com que o sapato não se desgaste, que a roupa não se desgaste. Você não está passando necessidade, você não está com falta de nada. Se você tiver, ore ao Senhor, compartilhe com os irmãos, porque a Bíblia diz que nós devemos compartilhar das nossas necessidades com os santos. E com certeza a tua necessidade será suprida. Então este Deus que caminha conosco, Ele caminha para cuidar de nós. Terceiro elemento que eu quero destacar neste grande fato, esse privilégio que temos de saber que há um Deus que caminha conosco, é saber que este caminhar é proteção. Deus caminha conosco para nos proteger contra o sol do deserto, o frio da noite. Haviam uma nuvem e uma coluna de fogo. É a proteção de Deus. A palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem para os guardar. Então Deus nos protege, Deus nos guarda em todo o tempo. Quando o povo de Deus caminhava pelo deserto, havia uma proteção.
contra o sol, que no deserto chegava a mais de 40 graus. Havia então uma nuvem. Queridos, a nuvem de Deus, ela é um grande mistério, mas aqui eu já destaquei que ela dava a direção, mas agora, nesse sentido aqui de proteção, a nuvem, ela fazia sombra no caminho e no arraial do povo de Deus. Saiba que Deus caminha com você e Ele estará em todo tempo te protegendo. O sol não te afetará, porque haverá uma nuvem de sombra da parte de Deus. Por isso que o salmista diz que aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus fará uma sombra protetora para você contra o sol. Agora, também há uma coluna de fogo à noite. Queridos, o deserto, ele chega no período da noite, o frio pode chegar a menos graus, -2, -3 ou até um pouco mais ou um pouco menos. Então, para o povo de Deus que estava no deserto, à noite havia uma coluna de fogo. A coluna iluminava o arraial de Israel. A coluna esquentava, aquecia o povo de Deus. E a coluna era um grande instrumento para afugentar os inimigos. Que Deus tremendo, que Deus poderoso, que caminha com você e te protege de tal maneira que o sol não vai afetar a tua cabeça, queimar os teus miolos, que à noite você terá uma coluna de fogo, vai ter a iluminação e o calor necessário. Deus é com você. Deus não te chamou para morrer no deserto. Deus não te chamou para morrer na caminhada. Um dia Ele te libertou do poder da escravidão. Um dia você chegará na eternidade. Mas antes disso, saiba, Deus está caminhando com você. E Ele, nesta caminhada, é a tua proteção. O deserto está difícil. As lutas estão difíceis. Deus te protege. Creia nisso. Quarto ponto que eu quero destacar aqui é que da parte de Deus, nesta caminhada, haverá ainda uma revelação espiritual. Porque às vezes nós pensamos, por que Deus nos permite caminhar pelo deserto? Aqui, quando nós falamos de vida cristã, nessa simbologia, enquanto nós não chegamos na Terra Prometida, nós estamos, vamos chamar assim, de deserto. Ainda que eu já estou falando de tantas provisões que existem, tantas bênçãos. Agora, às vezes, pessoas podem perguntar, por que será que Deus me permite atravessar esse deserto, caminhar pelo deserto? Então, neste quarto ponto que eu quero destacar, nesta caminhada de Deus com você, é que haverá revelação espiritual. A tenda da congregação, ela era armada fora do arraial e ela servia para que todo aquele em Israel que quisesse buscar a presença de Deus se dirigia até a chamada tenda da congregação. Não podemos confundir isso com um outro lugar que era reservado para os sacerdotes. Nesta tenda da congregação de Êxodo 33:7, todo povo, todo homem que quisesse buscar a presença de Deus deveria se dirigir a esta tenda. Então, no deserto, Deus se revela, Deus continua sendo Deus e nós podemos aprender muito com o Senhor em meio a esta caminhada no deserto, porque Ele não nos abandona e ainda Ele vai se revelar a nós. Vá à tenda no sentido espiritual, vá à presença de Deus. Você está numa caminhada até chegar à Terra Prometida,
vá buscar a face de Deus, vai orar, vá ter comunhão com Deus e Deus vai se revelar a você. E quinto ponto que eu quero destacar é que nesta caminhada de Deus com o seu povo em meio ao deserto, haverá suprimento. Deus não nos chamou para morrer de fome. Deus não chamou Israel para fazê-los morrer de fome no deserto. Deus chamou para caminhar com eles. E Deus caminhou com eles. E nesta caminhada houve da parte de Deus suprimento. Suprimento. Pão que descia do céu, o maná, a carne, porque eles pediam carne, Deus enviou as codornizes e eles se alimentaram de carne. E quando eles tiveram sede, havia uma rocha que jorrava água e eles saciaram a sede. Êxodo 17, versículo 6. Mas eu quero destacar 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Porque o apóstolo Paulo diz assim, falando ao povo judeu: porque os vossos pais beberam todos da água no deserto, da rocha que jorrou água no deserto. E o apóstolo Paulo diz que esta rocha, da qual aquele povo bebeu água no deserto, é Jesus. E todos nós bebemos dessa água. Irmãos, que coisa impressionante. Deus que caminhou com o seu povo, cuidando, suprindo todas as necessidades. Deus deu direcionamento, Deus deu o cuidado necessário, proteção. Deus se revelou a eles e Deus ainda supriu todas as necessidades. E quando encerramos aqui dizendo que havia uma rocha da qual eles matavam a sede, e o apóstolo Paulo diz que esta rocha é Jesus, a rocha que andava atrás do povo no deserto para no momento da sede matar aquela sede, essa rocha é Jesus. Portanto, meu querido irmão, nós estamos numa caminhada, talvez o teu momento seja de deserto, mas saiba, Deus caminha com o seu povo. Nós temos um Deus que caminha conosco, não nos abandonou à própria sorte. Ele está caminhando conosco, cuidando em todo o tempo, nos abençoando. Que Deus te abençoe, que Deus possa continuar fazendo com que você tenha conhecimento e crescimento espiritual. Saiba, há um Deus que caminha com você em todo o tempo. Deus te abençoe. Senhor meu Deus, eu quero que mais do que a experiência de sermos livres do pecado e sabemos que um dia iremos para o céu, a Nova Jerusalém, a Canaã celestial, que saibamos que no período da nossa caminhada, Tu está conosco. Muito obrigado, Deus. Se você gostou desta mensagem, compartilha com seus amigos, ative o sininho, deixa lá o seu like e nós queremos atingir muitas pessoas. Que Deus te abençoe.